Olá! Direitos fundamentais e a disciplina normativa militar. O programa de hoje apresenta uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que determinou a retirada de expressões discriminatórias contra homossexuais de um artigo do Código Penal Militar. A decisão atinge a um decreto-lei editado em 1969, que tipifica como crime pederastia ou outro ato de libidinagem, com pena de detenção de 6 meses até 1 ano. Regras rígidas que garantem a disciplina e a hierarquia. E que regulamentam direitos e deveres dos integrantes das Forças Armadas. A legislação penal e o processo penal militar possuem particularidades que não são encontradas na legislação aplicadas aos civis. Enquanto no direito penal comum, no Código Penal brasileiro, se postula e se protege os bens jurídicos mais importantes da sociedade, no âmbito militar, além desses bens jurídicos, se protege a regularidade das organizações militares. Assim, nós temos os dois princípios fundamentais das organizações militares, que são a disciplina e a hierarquia, na qual devem ser mantidas a qualquer custo. Sancionado em 1969, o decreto-lei que cria o Código Penal Militar tem penalidades próprias, que são destinadas apenas para os integrantes das Forças Armadas. Nós vamos perceber que a ordem militar, a disciplina militar, tudo isso será protegido e, em face dessa proteção, advêm alguns tipos penais diferentes do que existe no direito penal comum e no Código Penal comum. Enquanto, por exemplo, um servidor público civil sai antes do horário do serviço, ele pode ser sancionado disciplinarmente, diferentemente no direito penal militar, que ele responde pelo crime de abandono de posto. Então, existem alguns crimes que prevê algo a mais, uma reprimenda maior em face da disciplina e da hierarquia. Sancionado em plena ditadura militar no Brasil em 1969, o Código Penal Militar, CPM, trouxe expressões típicas da época, período dos anos de chumbo, em que o país passava por um contexto histórico marcado pelo autoritarismo e pela intolerância a diferenças, dominado pela censura, um governo que não permitia avanços e conquistas sociais, como direitos e garantias do cidadão, conquistados anos mais tarde com a evolução das leis e com o processo de redemocratização do país no fim dos anos 80. Entre as expressões típicas do decreto-lei aprovado em plena ditadura militar, 1969, estavam termos discriminatórios. O artigo 235 do CPM, o Código Penal Militar, previa como crime aquelas condutas de militares que praticassem pederastia ou atos de libidinagem dentro da unidade militar. No dicionário, pederastia significa a relação sexual mantida entre um menor e um adulto, ou a relação sexual entre pessoas do sexo masculino. A expressão estava prevista no artigo 235 do Código Penal Militar, foi considerada homofóbica pelos ministros do Supremo. Existem alguns valores que em 69, principalmente diante do regime, eram priorizados. Todavia, cabe salientar que o Código Penal Militar é de 69, porém o Código Penal brasileiro é mais antigo. Por maioria, a Corte julgou parcialmente procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 291, que questionava a compatibilidade do artigo com a Constituição. Considero que se está diante de um caso em que a criminalização oferece uma resposta manifestamente desproporcional à gravidade da conduta, sendo suficiente o tratamento da matéria
com o regramento administrativo disciplinar em vigor para as Forças Armadas. Realmente há, e a natureza humana é esta, sobretudo quando se é mais jovens, há natural atração entre os sexos. E é preciso, a bem da própria segurança das próprias pessoas envolvidas, das instituições e, enfim, das Forças Armadas como um todo, que se evite, sobretudo quando em serviço, que possam ocorrer relações libidinosas que coloquem em risco não apenas os integrantes das Forças Armadas, mas a própria população civil, eventualmente. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que, entre os argumentos, alegava violação aos princípios da dignidade humana, da isonomia e o direito à privacidade. De acordo com o Ministério Público Federal, o artigo 235 do CPM não foi recepcionado pela Constituição de 88. Foi esse também o entendimento da maioria no plenário do Supremo. A Corte invalidou as expressões pederastia ou outro e homossexual ou não, mas manteve o entendimento de que um militar, homem ou mulher, flagrado em ato considerado libidinoso durante o cumprimento de suas atividades, pode ser punido criminalmente. A prática de ato sexual ou de atos libidinosos, ainda que consensuais, no local de trabalho, pode e frequentemente constituirá conduta imprópria, seja o ambiente civil ou militar. E, no direito, de uma maneira geral, é um comportamento sancionado. No direito do trabalho, por exemplo, permite-se a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, nesta hipótese. E o Estatuto dos Servidores Públicos, a Lei 8.112 do Regime Jurídico Único, também prevê que ato dessa natureza pode resultar em demissão. Portanto, não está aqui em discussão a possibilidade de se sancionar conduta sexual imprópria no local de trabalho. Isso está fora de cogitação. Isso pode e, em muitos casos, deve ser sancionado. O que está em discussão aqui é a natureza e o grau da sanção. O artigo 235, ele menciona que será crime militar todo ato sexual, homossexual ou não dentro do quartel. Perceba que o artigo 235 é irrelevante estar a palavra homossexual dentro do tipo penal, porque tanto as homossexuais como as heterossexuais são tipificadas como crime militar. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou a norma do artigo 235 do CPM como algo constitucional. Apenas deve ser retirado do tipo penal 235 a palavra pederastia e a palavra homossexual. O programa faz agora um rápido intervalo. A seguir, você vai ver como foi a votação dessa DPF aqui no plenário do Supremo. Até já! A prática de atos libidinosos no ambiente de trabalho é uma conduta imprópria que deve ser penalizada, principalmente no ambiente militar. Ainda assim, o plenário do Supremo declarou não recepcionado pela Constituição de 88 parte de um artigo do Código Penal Militar que trazia expressões discriminatórias contra homossexuais. Entendo por quê na segunda parte do programa Grandes Julgamentos do STF. Durante o julgamento que analisou uma ADPF proposta pelo Ministério Público Federal, os ministros ressaltaram que o ato sexual, homo ou heterossexual, continuará sendo crime militar, com punição de 6 meses a 1 ano de detenção quando praticado em quartéis. Mas foram excluídas do artigo 235 do Código Penal Militar as expressões pederastia e homossexuais. O Código Penal Militar pune um ato sexual consentido
mantido em repartição sob a administração militar, equipara esses delitos, nas suas consequências, a crimes gravíssimos, como extorsão mediante sequestro, peculato, traição e espionagem, sendo que esses dois últimos são punidos com pena de morte em tempo de guerra. Portanto, equipara-se a crimes gravíssimos em todas as suas amplas consequências. Se o severo regime disciplinar militar possui plenas condições de dar tratamento adequado a este problema, por qual razão o legislador sentiu a necessidade de atribuir uma resposta penal tão dura? E a resposta aponta para o acolhimento de que esse dispositivo tem um caráter manifestamente discriminatório, que, embora não seja necessário para reconhecer a procedência do pedido, merece ser dito. Mesmo que suprimidas as expressões pejorativas, e apesar de sua aparente neutralidade, a norma produz um impacto desproporcional sobre homossexuais, dado o histórico e a jurisprudência nessa matéria. É importante ressaltar que o ministro Luiz Roberto Barroso fez um ajustamento no voto dele. Inicialmente, o relator da ADPF tinha se manifestado pela integral procedência do pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República, mas como a maioria no plenário do Supremo se manifestou pela manutenção do tipo penal, retirando apenas do artigo aquelas expressões discriminatórias, o relator, então, se alinhou à maioria e votou pela procedência parcial do pedido. O ministro Marco Aurélio destacou que o artigo 235 do Código Penal Militar visa proteger a administração militar, a disciplina e a hierarquia. Contudo, ressaltou que as expressões como constantes no artigo ofendem direitos fundamentais. O tribunal ele tem marchado com muita temperança quando em jogo a disciplina normativa militar. Em primeiro lugar, presidente, nós temos que a responsabilidade civil e militar são responsabilidades independentes. Só há vinculação quando na seara penal, civil e penal, só há vinculação quando na seara penal se declara inexistente o fato ou se afasta a autoria. Qual é o bem protegido pela norma do artigo 235 do Código Penal Militar? A administração militar, a disciplina e a hierarquia. O peso entre liberdade, disciplina e hierarquia, no caso concreto, de uma parte não podem passar ao largo da tutela dos direitos humanos, do respeito à diferença e, obviamente, a própria liberdade pessoal incluída e, evidentemente, a liberdade sexual. E, de outra parte, como aqui já sublinhado, o sujeito passivo deste tipo delitivo, no caso concreto, também me parece ser a própria instituição militar. E é nesta dimensão que a diferença não elimina a necessária igualdade substancial. E parece-me existir diferenças não discriminatórias entre a vida civil e a vida da caserna, marcada por hierarquia e disciplina, mediante parâmetros que não são usualmente exigidos de modo cogente e imperativo na vida civil. E, no nosso modo de ver, esta rubrica do tipo penal tem uma postura discriminatória neste vocábulo e, portanto, conexa a um preceito incriminador que nos parece efetivamente preconceituoso. O mesmo se diga na descrição do tipo homossexual não, que não nos parece passar pela filtragem constitucional. Sem dúvida nenhuma, a expressão pederastia, especialmente, tem um sentido homofóbico e preconceituoso que é incompatível com a Constituição. Todavia,
não penso que seja incompatível com a Constituição o restante do dispositivo que prevê um tipo penal para atos libidinosos em ambiente sujeito à administração militar, com esse sentido de espaços destinados ao exercício da atividade militar típica. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a inclusão da expressão pederastia ou outro, ficando até aí, portanto, mantendo-se o ato de libidinagem, e no texto homossexual ou não, significa uma opção atentatória à liberdade sexual, discriminatória, preconceituosa, algo que já fez a humanidade sofrer inúmeras vezes, como se tem, basta lembrar exemplos como de grandes nomes da arte, da literatura, que foram sacrificados, e é essa a ideia de sacrifício, pelas suas opções, pelas suas escolhas. Considerando-se que esta norma retirada, excluída, expungida integralmente essas referências, que, portanto, afastam este dado de preconceito e de discriminação. Leva em consideração as condições de atuação e de desempenho de funções na administração militar, estou acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente a arguição. Ficaram vencidos os ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Eles votaram pela integral procedência da ação, o que significa que eles queriam derrubar não somente aquelas expressões discriminatórias do Código, mas extinguir todo o artigo 235 do Código Penal Militar. Eu entendo não recepcionado o artigo 235 do Código Penal Militar pela Ordem Constitucional de 1988, mas, se assim não entender o plenário pela sua maioria, e com todo o meu respeito e a minha admiração por esses votos divergentes, eu os acompanho num segundo momento, tal como fez o eminente relator, para deferir o pedido sucessivo. Esta forma de estigmatizar-se práticas homossexuais como sendo expressão do mal, isso me lembra uma frase muito feliz, porém proferida em condições dramáticas, de Oscar Wilde, quando, referindo-se à sodomia, afirmou que se cuidava do pecado que não ousa dizer o seu nome. Tanto que a questão da homossexualidade, desde os pródromos de nossa história, foi inicialmente tratada sob o signo da mais cruel das repressões, experimentando desde então, em sua abordagem pelo poder público, tratamentos normativos que jamais se despojaram da eiva do preconceito, da discriminação, da homofobia, como resulta claro da punição, pena de prisão, imposta ainda hoje por legislação especial, que tipifica como crime militar a prática de relações homossexuais no âmbito das organizações castrenses. Eu entendo que é suficiente que nós escoimemos do texto a rubrica pederastia e também a expressão homossexual ou não. Eu entendo que esta figura típica penal deve continuar vigorando no universo jurídico, tendo em conta realmente o fato de que coíbe certas ações que são incompatíveis com a atividade militar, sobretudo com a hierarquia e disciplina. Ele tem a grande vantagem também de combater um eventual assédio sexual dentro dos lugares sujeitos à administração militar. O assédio sexual hoje se dá em empresas, se dá em escolas, se dá em unidades militares, sobretudo em locais em que há uma hierarquia e, muitas vezes, a hierarquia pode até ensejar atos de violência com as pessoas que estejam numa situação
de inferioridade sob esse ponto de vista. A manutenção da essência do artigo do Código Penal Militar, mantendo a punição contra atos libidinosos no ambiente de trabalho, mas retirando expressões discriminatórias, revela uma nova tendência que vem sendo aplicada nos últimos anos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, em mais de uma ocasião, já garantiu exatamente que os tempos, graças a Deus, são de liberdades. Absolutamente ninguém pode ser privado de direitos. Os detalhes você acompanha no próximo bloco. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. O tema de hoje é Direito Militar, um julgamento que discutiu a validade de um artigo do Código Penal Militar. A decisão recente revela mais um capítulo da posição que vem sendo adotada nos últimos anos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos apontam que o guardião da Constituição da República está cada vez mais sensível quando provocado a responder questionamentos ligados a matérias sociais ou de gênero. Foi assim em 2003, no caso Elvanger, quando o STF negou habeas corpus ao escritor que redigia livros com conteúdo discriminatório e antissemita. O homem foi acusado de racismo contra judeus. Todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana ou a raça humana. Antissemitismo é uma forma de racismo, exatamente por contrapor em sua filosofia duas raças, uma tida por superior à outra. Foi assim também na decisão da constitucionalidade das cotas raciais na UNB, Universidade de Brasília, em que o plenário reafirmou que as políticas de ações afirmativas têm o poder de superar distorções sociais. Eu prefiro uma leitura disciplinar e, notadamente, uma leitura voltada para a alma humana, porque nós aqui, na verdade, somos uma corte voltada para a humanidade. De sorte que é muito importante que cada um com o seu veso, cada um com a sua propensão, com a sua tendência, descubra os mistérios da alma humana. O Supremo Tribunal Federal pode ser denominado o Tribunal de Defesa dos Direitos Fundamentais. Tão intensa tem sido a sua tarefa na defesa das questões que afetam tanto a vida da sociedade, tanto a vida social e tanto a vida política. O julgamento que reconheceu a legitimidade da união de casais homoafetivos é mais um exemplo. No ano de 2011, a Suprema Corte declarou que, de acordo com a Constituição de 1988, ninguém pode ser discriminado em função da sua preferência sexual ou em virtude da cor, raça ou sexo. Pois não se é mais digno ou menos digno pelo fato de se ter nascido mulher ou homem, ou nordestino ou sulista, ou de pele negra ou mulata, ou morena, ou branca, ou avermelhada. Cuida-se, isto sim, de algo já alocado nas tramas do acaso, ou das coisas que só dependem da química da própria natureza. A Constituição não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rege dos fatos, como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. O julgamento apresentado no programa de hoje, que invalidou trechos do Código Penal Militar que continha expressões discriminatórias contra homossexuais, é mais um exemplo dessa nova tendência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em diversos casos, nós percebemos uma mudança, uma análise de vanguarda que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Isso em várias legislações, em vários casos. Percebemos aquele caso do racismo, temos um caso relacionado com
o próprio reconhecimento da união homoafetiva, e agora nós estamos diante desse caso no meio militar. Então, nós vamos perceber que esses reconhecimentos, essas situações são comuns. Demonstra que o Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tem tentado acompanhar a vanguarda, a modernidade, novas culturas, novos conceitos e principalmente a aceitação da diferença. É por isso que é importante proclamar sempre, como esta Corte já o fez, e agora, muito mais do que nunca, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos, nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. O Supremo Tribunal, em mais de uma ocasião, já garantiu exatamente que os tempos, graças a Deus, são de liberdades, e quanto mais amplas forem as liberdades em suas manifestações de pensamento, de vida, de escolha de vida, em todos os campos, profissional, sexual, religioso, de crença, ideológica, haverão de prevalecer o que é exatamente o contrário do que se contém nesta referência. Os homossexuais também têm o direito de receber a igual proteção das leis da República e do sistema político-jurídico instituído por nossa Constituição, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!